Tudo bem, gente? Eu vou abordar aqui os assuntos sobre genética, principalmente aquelas heranças ligadas ao cromossomo X, que é o cromossomo sexual, tá? E falar sobre células-tronco, sempre focando aí o que pode cair no vestibular ou no Enem, tá? Então, o que nós temos aqui nessa primeira imagem? Nós temos o cariótipo normal. O que é isso? No momento da fecundação, eu tenho um somatório dos cromossomos do pai e da mãe. Nota que são 23 pares de cromossomos, né? Vindo aqui, ó, primeiro par, segundo par, terceiro par. Esses pares que não são sexuais são chamados de cromossomos autossômicos. E o último par é o cromossomo sexual. Nota que aqui eu tenho a definição do sexo biológico masculino, um cromossomo X e um cromossomo Y. Se fosse o sexo feminino, dois cromossomos maiores, né, dois cromossomos X. Isso é chamado cariótipo normal, que eu tenho os pares corretos, tá? 23 pares de cromossomos. Tá bem? Existe uma doença chamada daltonismo, que é conhecido como uma deficiência na percepção visual das cores, principalmente do vermelho, e distinguir, diferenciar, né, o vermelho e o verde. Então aqui nós temos uma imagem em que eu não sou daltônico, então consigo verificar aqui, né, diferenciar, né, em laranja, né, do tom da cor do vermelho, né, do espectro do vermelho, o número 12. Pessoas que são daltônicas não vão conseguir fazer uma diferenciação dessas cores, tá certo? E logo não vão conseguir diferenciar esse número. Tá? O que acontece? Por que existe o daltonismo? Vou falar um pouquinho de fisiologia da visão, né? Aqui nós temos o olho, né? A estrutura óptica, ela é mantida por esse tecido aqui chamado esclerótica, que mantém a estrutura do olho. Eu tenho uma lente aqui na frente, que é a córnea, tá? E uma lente de acomodação da visão, chamada de cristalino, que acomoda a imagem sobre, tá, a retina, que é o tecido que vai formar as imagens. O que eu tenho na retina? Na retina, eu tenho os fotorreceptores, que são células que vão ser capazes de identificar o fóton luminoso. Eu tenho aqui células com formato de bastão, ou bastonetes, que só vão verificar, diferenciar o preto e o branco, né? No caso, o branco, né? As imagens. E eu tenho os outros que não têm formato de bastão, mas têm formato de cone, né? Que são chamados de cone, que tem três tipos que vão identificar três comprimentos de onda diferentes: o verde, o vermelho e o azul. Sendo mais comum a deficiência dos cones verdes, que consegue capturar o comprimento de onda verde e o comprimento de onda vermelho. Tá? Mas o que consegue capturar a luz? Existe uma proteína chamada rodopsina. Nota que eu tenho uma proteína, tá? Esta proteína, a gente nota que ela tem aqui como se fosse um formato de mola, né? Essa seria a estrutura secundária de uma proteína. E nota que a proteína dobra sobre si mesmo a estrutura terciária de uma proteína. E ela consegue, através da conexão com a vitamina A, ou ácido retinóico, capturar os comprimentos, diferentes comprimentos de onda. Seja o verde, seja o vermelho, seja o azul, seja o fóton luminoso só para distinguir a estrutura, tá certo? Sem distinguir cor, tá certo? Então precisa desta proteína. Ocorrendo uma mutação nessa proteína, não vai haver a capacidade de capturar o fóton luminoso. Tá? E no caso do daltonismo, o que acontece? Aí eu vou ter os exemplos aqui. O daltonismo, ele é um gene recessivo, ligado ao cromossomo X. Então aqui eu tenho uma mulher, se ela recebe dois dominantes, visão normal. Se ela recebe um dominante e um recessivo, ela é portadora, tá? Termo é chamado de portadora, apesar de ver naturalmente. A mulher que tem os dois recessivos é chamada de mulher daltônica. O homem, como ele só recebe um X, se ele receber um dominante, visão normal, se ele recebe um recessivo, é o homem daltônico.
Vamos fazer um exercício? Aqui, ó. Um homem normal, tá? Com uma mulher portadora. Um homem normal, o que eu tenho? Ele recebe um X com o gene dominante e o Y. Nota que no caso do daltonismo, só o cromossomo X é que vai carregar, vai portar o gene relacionado à produção da proteína que vai capturar o fóton luminoso. E tem um filho com uma mulher portadora. Nota que a mulher portadora, ela tem um dominante, um recessivo. Ela é normal, ela tem a visão normal, mas ela tem um gene recessivo. Fazendo o cruzamento, eu tenho aqui, ó, receber um dominante do homem, um dominante da mulher, mulher normal. O X dominante da mãe, o Y do pai, homem normal. O X dominante e o X recessivo, mulher portadora. E aqui, no caso, recebeu um recessivo da mãe e o Y do pai. Como o homem só precisa receber um para ter a doença, eu tenho aqui um homem que ele é daltônico. Nota que eu posso expressar de duas maneiras. Vamos supor aqui que eu queira saber qual a porcentagem, né, ou a probabilidade de nascer desse casal aqui um menino, tá? Um menino que seja daltônico. Ou eu falo 25%, tá? Cada quadrinho representa 25%, ou 1/4. É a forma de eu expressar a probabilidade. Tá certo? Próxima doença. Vou falar sobre hemofilia. A hemofilia é uma doença na qual há uma mutação em um gene, tá? Também está relacionado ao cromossomo X, na qual proteínas que fazem a coagulação do sangue são mutadas. É uma mutação. O mais importante é a mutação no fator 8, que é de maior probabilidade, mas também tem a mutação no fator 9 de coagulação. São duas proteínas que, com essa mutação, elas não conseguem promover a coagulação do sangue de forma adequada. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Como é que é o processo de coagulação? Tá? Aqui eu tenho um vaso sanguíneo que foi lesionado. Primeira coisa que acontece é uma constrição do vaso para reduzir a saída do sangue. Segundo, formação de tampão de plaquetas. Terceiro, as proteínas da coagulação formam uma rede e essa rede forma um coágulo que interrompe a saída do sangue até a reconstituição do vaso sanguíneo. Tá? No caso do indivíduo hemofílico, ele tem a primeira fase, que é a constrição do vaso. Ele tem a segunda fase, na qual as plaquetas grudam, mas a terceira fase é ausente, fazendo com que a pessoa perca sangue, isso gerando, podendo cursar a óbito. Tá certo? Então, até 1960, a vida, né, a previsão de vida era até os 11 anos. Hoje, subiu de 50 para 60 anos com um tratamento na qual que é introduzido esses fatores que a pessoa tem ausente. Tá? Ela precisa receber, de tempos em tempos, esses fatores, seja o fator 8 ou o fator 9. Beleza. Aí eu tenho aqui o homem, ele, um está no X, ele pode ser normal, se ele recebeu o dominante, mas se ele recebeu somente um cromossomo, e esse cromossomo for cromossomo recessivo, ele se torna hemofílico. A mulher, se recebe os dois dominantes, ela é normal. Se recebe dominante ou recessivo, ela é normal, porém portadora. Isso é hemofílica quando recebe os dois recessivos, que no caso, na mulher, é muito mais grave por conta da menstruação. A menstruação vai ser um fator que vai ser muito grave para as mulheres com hemofilia. Tá bem? Então, vamos lá, um exemplo. Homem hemofílico e mulher portadora. Então, homem hemofílico, nota que o homem hemofílico ele só precisa receber um gene X, um cromossomo com um gene recessivo X, o outro é o que define sexo masculino, e aqui a mulher portadora, ela tem um dominante, um recessivo. Então, eu tenho,
uma mulher que é portadora, um homem que é normal, uma mulher hemofílica e um homem hemofílico. Lembrando, cada quadro desse representa 25% de probabilidade ou um quarto. Tá? Eu posso expressar dessas duas maneiras. Então, qual a probabilidade de ter um homem normal? Está aqui, um homem normal, está aqui. Menino normal, 25% ou um quarto. Tá certo? Beleza. A falta de plaquetas, é bom a gente citar sobre isso, que pode cair no vestibular, ela gera um quadro de hemorragia, tá certo? Ou a falta de plaquetas, ou a falta dos fatores de coagulação, causa quadros de hemorragia. Aí eu posso falar, por exemplo, que a dengue hemorrágica é uma doença na qual reduz-se o número de plaquetas, induzindo a um quadro de hemorragia que pode levar à morte. E o excesso? O excesso de plaquetas pode gerar um processo de trombose, né, na qual plaquetas e hemácias começam uma a grudar na outra, gerando um entupimento nos vasos sanguíneos chamado de trombose, que tem como fatores de risco, né, obesidade, colesterol elevado, cirurgias, cigarro, falta de movimentação, né? Consumo de álcool, anticoncepcionais, podem gerar quadros de trombose, que seria o excesso da coagulação do sangue. Tá certo? Vamos lá. Agora eu vou falar sobre espermiogênese, que é a formação do espermatozoide, o processo de fecundação e as células-tronco. Então eu tenho aqui a célula que vai se transformar no espermatozoide. Nota que os centríolos e as proteínas do citoesqueleto, eles formam, tá, o flagelo, tá? Nota que as mitocôndrias, elas vão se deslocar para a peça intermediária do flagelo para doar energia. Lembrando, no processo de fecundação, as mitocôndrias do espermatozoide, quando chegam na parte de fecundação, elas não prestam para muita coisa, tá? Então elas não entram no processo de fecundação. Aqui, o complexo de Golgi e os lisossomos, que têm as enzimas de digestão, formam a estrutura chamada de acrosoma, que facilita a passagem do espermatozoide. No momento do espermatozoide, ele vence duas barreiras, uma que é a corona radiata, outra que é a zona pelúcida, tá? Que são barreiras que são vencidas aqui pela liberação das enzimas que estão no acrosoma. Assim que ele encosta na membrana, há uma modificação química de toda a membrana e outro espermatozoide não penetra. Tá certo? Beleza. Aí eu tenho a formação do ovo ou zigoto. Aqui em B eu tenho o zigoto. Tá? Aí eu tenho a multiplicação celular. 2, 4, 8. Aí eu vou formar uma estrutura, uma massa. Essa estrutura aqui que está em H é chamado de mórula. A mórula tem esse nome porque lembra uma amora. E aqui eu tenho as células-tronco totipotentes, que se transformam em qualquer célula, seja intraembrionária ou extraembrionária. Extraembrionária, placenta, saco coriônico, o córion. Essas estruturas estão fora do embrião. Então, as células totipotentes se transformam em qualquer célula de dentro ou de fora do embrião. Com 7 dias, aqui eu tenho o chamado blastocisto. O blastocisto, ele tem aqui internamente uma massa de células, que aqui eu tenho as células pluripotentes. As células pluripotentes podem se transformar em qualquer célula de dentro do embrião. Tá certo? Totipotentes de dentro e de fora do embrião, pluripotentes somente as células de dentro do embrião, qualquer célula. Tá certo? Assim que esse blastocisto ele gruda no útero, esse processo de grudar, de fixar, é chamado de nidação.
é comum, isso acontece aproximadamente 7 dias após a fecundação, a mulher, ela reclama de uma pequena perda de sangue que engana a mulher com sua menstruação, mas não é. É o processo chamado de nidação, tá certo? Aqui, ó, eu tenho as células pluripotentes. Então, ó, eu tenho as células totipotentes até a mórula, e quando eu formo o blastocisto, o embrioblasto aqui, eu tenho as células pluripotentes. Beleza? Essas células pluripotentes, eu posso isolar essas células e formar cultura de células, que eu tenho células tronco-embrionárias que podem se transformar em qualquer célula de dentro do embrião. Tá certo? Beleza. Agora, indivíduos adultos também têm as células chamadas células multipotentes. Estão indivíduos adultos que se transformam em células de linhagem. Eu tenho as multipotentes linfóides, que podem ser células T, células B, que depois eu vou falar em sistema imunitário, e as células multipotentes mieloides, que se diferenciam especificamente em leucócitos, plaquetas e células vermelhas ou hemácias. Tá? E também existem, dentro dos nossos tecidos, por exemplo, na célula muscular, podem existir células tronco unipotentes, ou seja, são células que que estão próximas das células musculares, que podem se transformar com estímulos em novas células musculares. As células são chamadas de unipotentes. São células específicas que podem se transformar somente em um tipo de célula. Tá bem, gente? Muito obrigado. Vamos se preparar para o Enem, para o vestibular. Eu confio em vocês, tá? Valeu!